Então, Oi. Bom, boa tarde a todos, então, mais uma vez. Nós vamos começar a reunião do nosso grupo de trabalho do CCMN, e hoje eu queria agradecer muito a presença da Paula Mello, que é a coordenadora do CIB, da UFRJ, e de todas as bibliotecárias e bibliotecários do CCMN, que aceitaram esse convite, né, que foi feito em cima da hora. A Cláudia Malena me ajudou a organizar essa reunião. Também agradeço a ela e a todos os que estão aqui presentes. Como vocês sabem, como a gente já está próximo de iniciar o nosso período letivo excepcional na semana que vem, eu recebi algumas mensagens questionando sobre a questão do acesso à bibliografia para os cursos, principalmente os cálculos, físicas, geologia, química e física, né? E aí eu conversei com... Nós participamos de uma reunião também no Conselho de Coordenação do CT, a Paula estava presente, a Malena também, e eu convidei a Paula para vir falar com a gente sobre o que nós temos de disponibilidade na questão dos e-books e outras referências, como é que está essa situação no CIB, no Sistema de Biblioteca e Informação. Então, eu vou passar a palavra para a Paula, né? Depois, no final da reunião, só lembrar mais uma vez que é o aniversário da Paula, né? Ela, tadinha, deixou o almoço com os familiares para vir aqui ter essa reunião com a gente. Eu agradeço muito, Paula. Eu sei como que está sendo a agenda de todos nós, né? Isso mesmo, não tem problema. Eu agradeço o convite, é muito bom participar. Acho que a gente tem que fazer seguidamente esses encontros, né? Para aproximar o CIB das unidades. Nós estamos trabalhando... Que o pessoal desligue os microfones enquanto a Paula fala. A gente pode desligar os microfones, porque aí facilita também a comunicação. Obrigada, Paula. Pode. Então, nós estamos procedendo a uma aquisição de e-books para a universidade, além dos 40 mil títulos que nós já temos, né? Nós temos editores internacionais, né? Desde 2007 que a gente tem livro eletrônico na UFRJ, e agora a gente começou uma compra nova, que seriam títulos em língua portuguesa, e fomos ao mercado brasileiro ver o que tinha disponível, né? Então, nós temos agregadores e editores. Os agregadores são aqueles que reúnem contratos individuais de autores ou contratos direto com editoras nacionais, né? Então, às vezes, um agregador representa 15, 20 editoras ou menos. E acontece que esse serviço, essa assinatura é considerada serviço no serviço público, a rubrica serviço, né? E o CIB não tem rubrica serviço. No ano passado fizeram a aprovação do orçamento, e no orçamento só deram dinheiro para material permanente. Então, sendo assim, a gente adaptou nossa consulta para ver o que havia disponível em aquisição acesso perpétuo, tá? Que é esse modelo de negócio. E tem coisa bem interessante, e aí foi feito um trabalho de verificar se nessas listagens do que existe no mercado, existe algum livro da bibliografia dos cursos, né? Alguns bibliotecários ajudaram, mas o CIB lá teve um grupo que trabalhou diretamente nisso, e aí foi feito esse estudo, já foi concluído, e os processos já estão indo para pagamento na universidade. Em paralelo, foi feito um estudo do que existe das editoras universitárias brasileiras em acesso aberto. E ontem foi divulgado para toda a universidade um trabalho que foi assim, exaustivo, mas ficou muito bom, que foi a organização de todos os títulos de acesso aberto por área do conhecimento. Tem muita coisa, assim, chega a ter assim 250 títulos por área, 300 títulos por área. Vale a pena vocês consultarem essa listagem para verificar o que pode ser utilizado nas áreas que vocês cobrem nos cursos, tá? O que a gente observou no Brasil, no comportamento das coordenações de curso e dos professores?
como tem pouca oferta oficial de livros das bibliografias, eles, para enfrentar esse período provisório, que a gente espera que seja provisório, eles se adaptaram ao que tem. Então, qual é o livro mais próximo do que eu tenho na minha bibliografia, que eu posso considerar bom, que eu posso recomendar para o aluno? Ele está disponível nessa base? Então, vamos usá-lo por 2 meses, 3 meses, 4 meses, não sei. Isso é uma das coisas que tem sido feita, tá? Então, um exemplo dentro da UFRJ, quando o Campus Caxias olhou o que existia disponível no agregador Minha Biblioteca, ele não tinha quase livro ali. Mas quando ele botou o assunto, bioquímica, bio não sei o que, botou lá os assuntos que eles trabalham, apareceram vários livros muito bons. Então, eles fizeram um elenco de livros que eles passariam a usar. Então, eles chegaram a estudar uma aquisição local, com 550 licenças, para atender os alunos do Campus Caxias. O que aconteceu enquanto a gente fazia esse trabalho, e as outras universidades também? Numa reunião de FORPLAD, em julho, o pró-reitor de desenvolvimento da Universidade Federal de Goiás falou na reunião assim: se todo mundo precisa de e-books, por que o MEC não faz uma compra centralizada para todo mundo? E essa foi uma ideia muito interessante, tá? E nós ficamos sabendo, e aí quando eu falo nós, são os bibliotecários de bibliotecas universitárias, e nós estamos organizados numa comissão brasileira. Essa comissão, então, formou um GT, do qual eu fiz parte. Nós elaboramos um documento, que é um documento de assessoria técnica para a aquisição do MEC. Fizemos um levantamento de todas as editoras que ofereciam livros nacionais no mercado e estrangeiros e mandamos o documento para eles, com uma representante na reunião. Bem, o documento foi aprovado, o MEC está trabalhando com a RNP, eu acho que a RNP vai atuar como executora, não sei bem qual é o papel da RNP ainda nessa coisa. Já houve 2 reuniões, a segunda reunião já foi bem mais assertiva da postura do MEC, e agora, sexta-feira, tem a terceira reunião, nós já temos 2 representantes lá, e ontem uma delas recebeu já uma notícia de que eles estariam fazendo cotação. Então, eu tenho, não posso garantir, porque não sou eu que estou fazendo, são eles, mas eu tenho a impressão que essa proposta vai vingar e o MEC vai fazer um portal de e-books. Nós sugerimos que eles utilizassem a mesma estrutura do portal CAPES, para não ter que inventar um portal novo. Então, usaria o que já tem no MEC, porque a CAPES é do MEC, né? E aí ele faria alguma parte dentro do portal CAPES para esses e-books que seriam assinados agora. É a assinatura, não é aquisição como a nossa, tá? Mas, assim, seria excelente se isso acontecesse, porque eu vou dar um exemplo para vocês. Eu cheguei a pedir um orçamento do Minha Biblioteca para a UFRJ, cobrindo todas as áreas do conhecimento que a UFRJ trabalha. Foi 2,5 milhões de reais. O que eu tenho de orçamento para material permanente? 450 mil reais. Então, vocês vejam que a realidade está bem longe dos desejos, né, e das nossas demandas. Então, eu passei a torcer que o MEC fizesse essa assinatura, porque a gente precisa, os cursos precisam, os melhores, os livros mais relevantes para as bibliografias estão na Minha Biblioteca, tá? Então, a gente espera que isso dê certo, que o MEC leve a contento essa assinatura. Bem, qual é a proposta que vocês podem estudar dentro do CCMN? Se existe uma urgência que não dá para esperar essa decisão do MEC, se vocês têm verba para serviço, e aí até a minha sugestão é que todos juntem as verbas para poder comprar mais coisa, vocês fariam uma cotação com Minha Biblioteca, para ver o que ele tem nas áreas de vocês e quanto isso custaria. O número de licenças, o mais abrangente possível, que possa beneficiar mais alunos dentro da universidade, né? Então, isso não impede. Pode acontecer o quê? Pode acontecer que depois que fechar a compra, o MEC diga que vai comprar e aí
Mas é assim, é um contrato de risco que é uma decisão que não é minha, é de vocês, tá? À medida que os processos que o CIB está encaminhando para a PR6 forem executados, toda a universidade vai receber a lista dos livros. A primeira editora que nós encaminhamos foi a Cengage para livros nacionais, tá? Ela é muito boa, ela é multidisciplinar, tem excelentes livros lá. Então, assim, eu só não divulgo agora porque eu vou depender da PR6 finalizar esse processo, certo? Assim que ela disser, foi para o pagamento, está pago, aí a gente começa a divulgar. Então, haverá muitos livros também nessa compra de acesso perpétuo. Para nós é a melhor coisa, porque o livro é nosso, ele vai ser catalogado na base Minerva, ele pode ser baixado em qualquer suporte, celular, tablet, computador, ele pode ser baixado no remoto também, não só localmente. Então, assim, temos muitas vantagens, né? Eu acho que o panorama é esse. Tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou aqui à disposição. Então, eu vou abrir, quem quiser fazer perguntas. Eu posso, uma pergunta, Paula, que eu queria fazer. Quando você fala assim que a gente poderia reunir recursos, rubrica de serviços, né, para tentar minha biblioteca, né, que chama. Mas aí tem que ser via licitação, né, porque a gente tem um limite de Não, rubrica. eles têm um modelo lá que faz inegibilidade, tá? Eu não sei como é que é, mas eles têm. E você tem ideia do valor, Paulo? Não, porque eu não sei quantas licenças vocês querem, nem qual a área, porque o preço varia por área do conhecimento. Aí, no caso, a Malena teria que ver, por exemplo, quais são os livros de física, de química, Por exemplo, quer ver uma coisa? Astronomia, eu não recomendo comprar para o Valongo, porque nessa Cengage tem muito livro bom para o Valongo. Graduação e pós? Graduação e pós, o que vocês precisarem, né? Não, esse que você está comprando, Paulo, também. Não estou comprando por ser graduação ou pós, eu estou comprando nacional e estrangeiro, tá? E aí, eu tenho aqui, ó, eu já mostrei essa tabela aqui, tá vendo? Essa tabela aqui são os editores que a gente entrou em contato, qual o modelo de negócio, qual é a área que ele cobre, quanto custa, etc. O que está em vermelho é o que é a assinatura que o CIB não pode fazer, tá vendo? Esses que a gente tem esperança que o MEC assine. O resto é tudo aquisição de acesso perpétuo, sendo a parte de baixo em português, daqui para baixo é em português, daqui para cima é em inglês, tá? Então, tem muito livro em português, ó, muita coisa, que está sendo comprada. Agora vai depender do André lá, dar um jeito na PR6 desses processos não demorarem. A gente está tentando mandar um processo perfeitinho, assim, que não volte, sabe? Com toda a documentação, com termo de referência, com aquela anuência da TIC, que eu não sei por quê, porque o que a TIC tem que opinar em nível eletrônico, mas tem que preencher lá no formulário. Então, enfim, a gente está fazendo tudo direitinho como manda, para ver se agiliza a finalização, né? Essa questão, Paula, dos recursos, a gente pensar nas unidades, é porque as unidades receberam pouquíssimos recursos, né? É pouquíssima coisa, por isso que eu digo, de repente uma tem 20 mil, a outra tem 30 mil, a outra tem 15 mil, se vocês reúnem, de repente, a verba para serviço, conseguem fazer uma assinatura para o centro, né? A gente pode até fazer, eu não sei, teria que colocar esse dinheiro no CIB para o CIB fazer, mas eu acho que dá para fazer pela decania, pelo financeiro da decania. E aí vocês teriam que fazer primeiro uma cotação, primeiro saber o que quer, aí você pede a cotação, pede a listagem, aí a gente pede, a editora faz o cotejamento, chama cotejamento. Você manda a lista de livros que você quer e eles fazem a verificação se tem ou não. Para ver se vale a pena. Porque você vai pagar um pacote de, sei lá, 100 livros e só 20 servem para você. Vale a pena? Tem que ver se vale a pena. Entendi. Tem algumas perguntas. Quem quiser fazer perguntas, se puder levantar a mãozinha,
porque aí eu organizo para a Paula. Tem uma pergunta do professor Graham aqui no chat. Você quer fazer, Graham? Sim, é apenas uma pergunta bem específica, porque nós no Departamento de Matemática somos muito apegados no livro de Stewart para cálculo. Então, esse livro está publicado por esse editor, Cengage Learning Nacional. Então, eu gostaria de saber se há como verificar agora, como verificar se esse livro está se ele contemplado. Está no pacote? Isso. Você pode, eu não entendi o nome do autor. Você pode repetir para mim, por favor? Sim, é o Stewart. O Stewart. Livro de cálculo 1 e 2. Eu vou ver agora para você. Legal. Também tem o Boyce de prima de fato, que é muito importante para nós. A Malena, pode falar, Malena. Tem o som? Oi? Tem sim. Então, eu queria perguntar a Paula, quando ela fala da gente fazer esse pedido via minha biblioteca, se seria para acesso perpétuo ou para aquisição da assinatura, no caso, né? Ela não negocia acesso perpétuo, Malena. Eles não negociam. Eles não negociam acesso perpétuo. Eles só negociam a assinatura. Vai pagar para ter por 1 ano o livro. Quando acabou 1 ano, acabou o acesso ao livro. O que a gente recomenda? Um dos critérios... Isso é meio ruim, né? Mas o valor é alto, né, Paula? Um dos critérios básicos para você pensar é assim, se o livro é desatualizável rapidamente, o conteúdo dele, a gente recomenda a assinatura. Acabou o ano, vai ter outra edição mesmo, então tudo bem. Se o livro ele se mantém, o conhecimento é mais permanente, ele é acesso perpétuo. Você compra o livro, fica com ele, entendeu? Então esse é um critério interessante. Tudo isso a gente está considerando, né? Está considerando, ainda faz triagem nas listagens, Malena, porque muita listagem de um editor tem no outro também. Então a gente faz isso para ver se não tem. Dá muito trabalho fazer essa aquisição. Com certeza. Mas deixa eu ver aqui com a Elaine. Obrigada, Paula. Paula, só uma coisa, é que a Malena estava levantando com o pessoal das bibliotecas, eu não sei se alguém quer falar de alguma biblioteca. Quais são, assim, os títulos que nós temos nos e-books? Que a Malena falou que é uma quantidade muito grande, né, Malena? 40 mil, mais de 40 mil. Mais de 40 mil. Você entra na Minerva, porque, assim, uma parte deles, o pessoal conseguiu catalogar na Minerva, mas é muita coisa, entende? Então, por mais... Eles estão fazendo mutirão para isso, mas não está dando braços para conseguir finalizar. Você tem 2 formas de pesquisar. Uma é entrando na Minerva, colocando o título, ou você vai lá em busca por bases, a Malena faz isso. E aí aparece lá no final, aparece e-book. Então você pesquisa um assunto e aí diz todos os e-books que tem naquele assunto. Tá? Essa é uma forma. Bem, a outra forma é entrando no CIB, em apoio à pesquisa, e ir por editor. Aí vai na Cambridge, vê o que tem. A gente está assinando a Cambridge agora. A Cambridge tem muito livro bom. Tem uma que eu não lembro qual que tem muito livro da matemática, que a Elaine comentou. Eu não sei agora de cabeça. Mas a gente quer divulgar esses livros logo para vocês, mas eu tenho medo de divulgar antes da PR6 pagar. Eu quero que ela pague primeiro, para depois divulgar, né? Ô, Paula, e entrando pelo CIB, todos os estudantes, todo mundo tem acesso, Paula? Sim, o nosso modelo de negócio é só esse, tá? É acesso aberto para todo o FRJ, local e por acesso remoto, tá? Podendo fazer download em qualquer suporte, tá? Tá com a família, né, Paula? A minha pequena, de 5 anos, está com as primas aqui pela primeira vez desde janeiro, que eles não se viam. E aí deu um ataque de ciúme, né? Um ciúme, ela ficou possessiva, assim, uma coisa. Faz parte. Eu queria abrir para os bibliotecários também, para ver se tem alguma dúvida dos estudantes, nosso GT também.
Acho que é importante a gente aproveitar esse momento para tirar as dúvidas, né? Eu estou à disposição. Paula, posso te perguntar uma coisa? Pode. A orientação do CIB em relação a plantão na biblioteca, vocês discutiram isso? Não, a gente fez um documento para a volta gradual do presencial nas bibliotecas. Isso aí varia muito de acordo com a infraestrutura das bibliotecas, que elas são muito diferentes umas das outras. Nós temos pequenas, médias e grandes, temos sem janela, temos com janela, temos com muita gente, temos com quase ninguém. E aí, a partir desse documento do CIB, cada biblioteca fazer o seu planejamento para conversar com os diretores, com decanos, uma negociação. Há lugares em que já estão entrando até na fase verde da UFRJ, tá? Mas alguns ainda estão na fase 1, fase 2, é um misto, é impossível a UFRJ inteira seguir uma mesma fase, né? É tudo muito diferente. Sabe por que eu estou perguntando, Paula? Porque eu congelei aqui, fazendo careta. Não, não, mas não está congelada para a gente. Naquela reunião que nós fomos no CT, você viu que tinha a posição do bibliotecário lá, do Francisco, totalmente contra qualquer tipo de plantão. Eu acho que é local a negociação, sabe? Ela é local. Por isso que eu digo, ela varia de unidade para unidade, ela varia de pessoas para pessoas. Nesse momento, a gente não pode obrigar ninguém a ir, porque é condenar a ficar doente. Pode até não ficar doente, mas pode ficar. E aí? A culpa é minha, porque eu não mando ninguém trabalhar nesse momento, nem a reitora manda, nem a reitora. Então, algumas coisas são possíveis de ser feitas em função dos livros. Tá? Então, por exemplo, tem bibliotecas aí no Brasil e fora do Brasil que estão usando o drive-thru. O que é o drive-thru? O drive-thru é um empréstimo agendado por e-mail. A pessoa diz qual é o livro que ela quer, com antecedência, é marcado dia e hora, e esse livro pode ficar até na portaria da decania, ele não precisa ficar na biblioteca. Aí o cara passa e pega, entendeu? O empréstimo é feito, é tudo feito. Isso é um dos serviços, mas isso implica em ter alguém que vai ter que ir lá, né? Recebe o e-mail, até no trabalho remoto ele recebe esse e-mail e responde. Mas alguém tem que entrar na biblioteca, pegar esse livro e colocar à disposição. Então, isso aí depende de rodízio, de plantão, da disponibilidade da pessoa, da saúde, da idade, tudo isso, né? Então, a gente tem que esperar a orientação da reitoria também, né, Paula? A reitora, eu falo para ela, teve um hospital que obrigou a biblioteca a abrir, obrigou, porque na verdade ele não queria a biblioteca, ele queria os técnicos lá, auxiliares de enfermagem e o pessoal do hospital que sumiu do trabalho, eles queriam eles de volta lá. Aí, para chamar esse pessoal de volta, entrou a biblioteca na brincadeira. Aí, por exemplo, a biblioteca do HU está funcionando. Aí ela está fazendo um relatório que eu pedi. Sabe quantas pessoas foram lá? 2. Sabe fazer o quê? Uma foi comer na copa da biblioteca e a outra foi dormir na biblioteca. Então, me explica. Estão elas lá, sujeitas no hospital a pegar qualquer coisa, sem necessidade nenhuma, porque todo o trabalho delas está sendo remoto. Elas atendem muito mais os usuários remotamente do que presencialmente. Então, cria-se uma situação real, longe da teoria, né, Cássia? Na teoria tem um manual de procedimento, tem não sei o quê. Então, eu acho que a melhor coisa que tem é o diálogo baseado na saúde, na preservação da saúde de todos, do usuário, do servidor, entendeu? E aí conversar, ver o que é possível. Às vezes, assim, um dia na semana que possa possibilitar o empréstimo do livro já é interessante, né? Mas tem que ver se é possível, quem é que pode ir, né? E se o lugar está limpo, desinfetado, se a pessoa vai de carro, ela não pode ir de ônibus, ela não pode ir de trem, nem de metrô, ela vai pegar, vai ficar doente. Viu que o Walter contou do servidor dele? Eu não vi, porque eu é um rapaz que trabalha auxiliar lá, ele ficou na quarentena esse tempo todo, aí ele estava muito bem e resolveu voltar, estava com saudade do trabalho,
Em 3 dias ele pegou a Covid. Entendi. Então, Não, assim, ainda mais a questão do transporte é uma coisa muito o transporte difícil. é Fundamental para isso. Porque se a pessoa, por exemplo, se eu for lá no CIB, e o CIB estiver limpo, coisa que não está imundo, está nojento, mas digamos que o CIB estivesse limpo, desinfetado, eu iria, porque eu vou no meu carro, eu desço, vou no CIB de máscara, eu vou usar álcool gel, vou me cuidar e volto para casa, na boa. Agora, se eu tivesse que pegar um ônibus ou um metrô, aí é completamente diferente. Porque eu estou me expondo no transporte, na ida e na volta. Então, cada servidor tem uma característica, tem uma facilidade ou uma dificuldade. Então, é tudo questão de conversar. Às vezes, por exemplo, você tem ali no prédio 2 bibliotecas, CCMN e a do NCE, e a da Geografia. Da geografia. Digamos que as 3 fizessem um balcãozinho lá do lado de fora para esse drive-thru. Entendeu? Eu não sei, eu estou só conjecturando, né? E que aí, toda quarta-feira, das 10 a 1, os livros estariam lá à disposição para serem levados e emprestados. Isso é uma coisa que eu estou só imaginando, que seria talvez possível. Mas é isso, tem que conversar. Lá o CT, eles foram bem radicais, né? Não, é porque a gente tem na administração do hospital, eu estava sabendo que os servidores, mesmo aqueles de atividades essenciais, profissionais da saúde, alguns estavam se recusando a ir trabalhar, né, Paula? O pessoal que deveria ajudar no combate à Covid. Mas a gente no CCMN, às vezes eu vou que precisa assinar alguma coisa, a superintendência também, a administração, e agora já está se discutindo o retorno de alguns laboratórios de pesquisa. Então, a gente está vendo tudo com muito cuidado e está tudo muito limpo lá. A gente está tendo esse cuidado. A única coisa que eu vejo que nessa fase 2 e 3 da UFRJ é necessário é o empréstimo. Porque não é facultado a entrada de nenhum usuário em nenhuma biblioteca nesse período. Até janeiro, fevereiro, não entra ninguém, só o servidor. E só entra servidor fazendo rodízio por causa do distanciamento. Só entra servidor que não tem comorbidade, que não está com mais de 60, aquelas coisas, né? Não precisa ficar horário integral, é uma faixa do dia, é tudo programado, é tudo planejado. Então, isso aí é o plano de trabalho que as bibliotecas têm que fazer, conversando com as suas direções, conversando com as suas equipes, e ver o que é possível e quando. Entendeu? Então, ações coordenadas ajudam muito, né? Eu tenho lá o guarda lá na porta do CCMN, ele está lá no balcão todos os dias. Ótimo. Então, de repente, ele que vai entregar o livro. Não sei? Tá bom. Pode ser. Mas tem uma pergunta, Paula, só uma coisinha. A Mariana me mandou uma... Mariana, se puder falar, ela é aluna da Geologia. Ela que recebeu um manual. Oi, tudo bem? Eu recebi esse manual faz um tempo, na verdade. Eu até achei bem interessante. E aí eu, tipo assim, mandei para o pessoal, que eu achei que podia ser útil. Só que, assim, eu queria saber se, tipo, tá atualizado e como é que... E se vocês vão divulgar, assim, para os alunos de geral, como vai ser esse acesso aos e-books, como vai ser a publicação disso, assim. Eu entendo todo esse processo burocrático da compra e de ter a garantia mesmo de como vai ter a licença. Mas quando que vocês pretendem fazer essa divulgação para o público em geral? Que as aulas devem começar a semana que vem, né? Então, alguns cursos, algumas matérias, como cálculo, física, o livro, a gente depende bastante do livro de apoio. Eu passei para você, Paula, o manual, passei pelo seu WhatsApp, o manual que ela me passou, que recebeu. Também passei para... esse eu não sei, tem que ver, né? Não, esse é o que a gente divulgou ontem, né? É porque você tem que ver, Cássia, a relação por área do conhecimento, tá? Não é a relação por editoras. Porque senão você tem que entrar editora por editora. Você vai, lá no CIB tem uma relação por área do conhecimento. Aí quando você clica, abre um monte de títulos assim, e você vai direto no título.
Maiara, é o seguinte, duas coisas diferentes. Uma é o processo de compra. Processo de compra, isso aí é super rigoroso, demorado, chato, e isso aí é uma coisa, tá? A outra é a divulgação e o modo de acesso, tá? Que isso aí tem que ser o mais rápido possível, da maneira mais fácil. Assim que a gente tiver material disponível, ele vai ser amplamente divulgado na universidade, que já está pronto. Então, a primeira foi essa relação de e-books gratuitos. A segunda vai ser o primeiro processo que o André puder fazer da PR6. Já vai sair a listagem para os professores. No momento que sai, já está disponível, já pode usar, entendeu? Você pode entrar no livro, você pode baixar a parte do livro, você pode vários capítulos, um capítulo só. O professor pode passar como tarefa estudar determinado capítulo e ele dá o endereço, dá o URL daquele capítulo para o aluno, ele bota lá no Moodle, ou sei lá qual é o programa que vão usar para dar aula, entendeu? E vai criando a bibliografia. Isso aí vai ser, acho que vai funcionar perfeitamente, tá? Eu acho que vale a pena os professores olharem o que nós já temos, tá? Para ver se pode utilizar alguma coisa que já existe, né? Aline, e aí, na sexta-feira, gente, eu vou mandar a notícia da reunião do MEC, tá? Porque é importante a gente saber o que vai ser feito. Tá ótimo. É porque em função disso a gente pode definir algumas coisas, né, Paula? Em função da reunião do MEC, né? Eu acho. A Aline também fez uma pergunta. Quem está falando? Oi, professora Cássia, aqui é a professora Marlice. Eu gostaria de falar um pouquinho. Tudo bem? Oi, Paula, parabéns pelo aniversário. Ai, obrigada. Paula, é o seguinte, eu ia perguntar era justamente isso, sobre o MEC, se teria alguma previsão. A previsão, então, é sexta-feira, que vocês vão bater o martelo? Não. Sexta-feira, eu acho que eles vão comunicar alguma coisa da tomada de decisão. Assim, vai ter gente da CAPES na reunião, porque houve a proposta de usarmos o portal da CAPES, tá? Que já está estruturado, seria só colocar os livros lá. Todos os alunos já sabem usar, então ia ser bem mais fácil. O acesso remoto ao portal CAPES já está pronto. Então é isso. Mas não sei, eu não posso prever o que vai acontecer. Eu sei o que a gente está levando. A gente está levando a indicação dos maiores agregadores, porque quanto mais área do conhecimento for beneficiada, melhor. Mais alunos vão ser beneficiados. Então, as duas maiores são Minha Biblioteca e Pearson. São as duas maiores que tem de livros em língua nacional. Tá? Outra coisa, Paula, você falou que está em conversa também, né, com a PR6, né, André Esteves. Essa compra deles vai vir via orçamento? Porque se for via orçamento, o orçamento tem que fechar agora, né? Não, é o orçamento votado ano passado, tá? Que é bem pequeno, são 400 mil reais, 450 mil reais na rubrica material permanente. Esse vai ser em cima desse valor que a gente vai fazer as compras. Tá. Outra coisa, você falou do atendimento aí, o Joseval tinha dado uma sugestão lá para gente, que era atender em forma de rodízio, certo? E a gente está conversando com eles para ver se é possível, mas numa fase, né, um pouquinho mais para frente. E você falou que já tem algumas bibliotecas que já estão caracterizadas como sendo verde, a questão ambiental, em vez de amarelo? Campos Caxias. De Caxias, tá ok. Obrigada, hein, Paula? Nada. Eu queria saber se tem mais alguma pergunta, se tem alguém... a Aline, pode fazer a pergunta, Aline? Aline do CCMN também. Oi, boa tarde. É que eu estou aqui, meu áudio está muito ruim. Não, é que eu fiquei na dúvida. Bem. Tá. Então, eu fiquei na dúvida, assim, até o momento, porque eu estou fazendo parte do grupo de bibliotecários que está catalogando os livros da editora Springer. E, assim, eu vejo que grande parte, claro, ontem foi divulgada a lista dos e-books das editoras acadêmicas brasileiras, mas, em grande parte, os títulos que nós temos na base Minerva
são só em inglês, não é? Só para confirmar, porque caso aluno pergunte, procure, grande parte, por enquanto, é de editora internacional. Aline, esses livros que vocês estão catalogando são livros comprados de 2007 a 2015, são todos em língua inglesa, todos, tá? Os que vão entrar agora, vai ser a primeira vez que a gente vai comprar conteúdos em língua portuguesa. Vão entrar agora nessa aquisição, tá? Tá, não, tá ótimo. Obrigada. Nada. Pessoal, então, olha, eu queria saber se tem mais alguma pergunta, se algum bibliotecária tem dúvida, porque a Paula, ela pediu para falar logo no início, para poder sair, porque está com a família em casa, por causa do aniversário. Queria saber se tem... Não tem problema, fica tranquila, fica tranquila. Tá. Estou querendo saber se tem mais alguma dúvida. Estou à disposição. Eu acho, Paula, que você falou o mais importante para a gente, né? Essa questão das bibliotecas, eu concordo com você que lá no CCMN a gente também teve esse cuidado de ver as pessoas com qualquer problema de idade, saúde, que não pode participar, e mesmo no plantão, a gente tem no plantão pessoas que não tem problema algum, assim, em termos de comorbidades, né? Mas também a gente está fazendo um tipo de rodízio, plantão. Porque tu sabe que também tem o máximo cuidado, né, Paulo? Também tem o problema, Cássia, do corte do Vale Transporte, né? Que a maioria dos bibliotecários teve corte no Vale Transporte. Por causa do trabalho remoto, né? É claro que quando voltar, imediatamente, né, vai a frequência integral do servidor e ele passa a receber de novo o Vale Transporte. Foi isso que me disseram agora, porque nem isso eu sabia direito, né? Não, isso Então tem isso. Eu Mas sei também que autorização para voltar. O Maldonado, ele tem alguns lugares da cidade que ele dá carona nos carros da universidade. Teria que ver quem é, onde mora, se precisa dessa carona, se é possível. Tem sempre um jeito, né? Mas principal eu acho que tem que ser voluntário do servidor. Não pode ser uma coisa da parte de uma direção, porque não é o momento, né? Não é o momento. É muita responsabilidade, né? Não, e também, Paulo, aquilo que você falou, às vezes você deixa a biblioteca aberta e depois tem duas pessoas, a frequência baixíssima. Porque uma coisa é você fazer um plantão, toda quarta-feira abre a biblioteca, vão lá, pega o livro que precisa, aí eles fazem todas aquelas medidas que eu já passei no manual de quarentena do livro, de não sei o que, eles sabem fazer. A outra é fazer todos os dias, sem necessidade, gente, sem necessidade. Porque essa fase agora é de bibliografia. O ideal é que seja toda eletrônica. Quem dera a gente tivesse 2,5 milhões de reais para comprar a minha biblioteca, né? Não tem. Então, fazer o que é possível, né? Não tá certo. Pessoal, se não tiver mais nenhuma pergunta, eu vou agradecer. Não sei se, deixa eu ver, tem alguém aqui que levantou a mão, acho. Peraí. Se alguém quiser saber... A Malena. Malena, quer falar, Malena? Oi, professora. Mas não seria nem com a Paula. Até a partir de recomendações do CIB, mas eu queria saber em relação a uma reabertura, toda a recomendação em relação aos protocolos, a parte de nossa proteção, né? Higienização, álcool gel, a decania está em como é que a gente está em relação a isso? O GT, vocês já adquiriram esse tipo de material, os EPIs? Já. Porque é a primeira vez que a gente participa dessa reunião, então a gente não tem esse retorno. Em que condições a gente tem para uma provável volta, mesmo que em sistema de rodízio? A Mônica está presente, não está, Mônica? Porque a gente mandou adquirir a parte de EPIs. Não sei se a Mônica... estou aqui. Pode falar? Eu só queria dar um esclarecimento, Alê. Até a semana que vem, eu estou fazendo um relatório de tudo que nós fizemos, tudo que aconteceu nesse período, para a gente tirar como relatório do nosso GT, e eu vou disponibilizar na nossa página. Mas eu queria que a Mônica falasse um pouquinho sobre essa questão dos EPIs.
As face shields que a gente já tem. Fala, amor. Oi, Malena, tudo bem? Boa tarde a todos. Oi, Mônica, boa tarde. Aproveitando para dar os parabéns aí à Paula. Tudo de bom, muita saúde, que é o que a gente mais precisa no momento, né? Malena, assim, nós recebemos uma doação, até por intermédio do professor Cláudio Lenz, de face shield, que está lá à disposição de vocês. Nem todos os funcionários, alguns já estão indo, assim, da administração, das compras, nem todos querem, mas a gente tem lá à disposição para os funcionários que quiserem colocar, além da máscara, um face shield, né, para ter mais uma proteção. Álcool gel também foi disponibilizado pelo GT do Álcool, que a professora Cássia coordena, e também a gente está fazendo uma compra via a seção financeira da gente, né? Também temos alguma coisa de máscara descartável, mas é por uma eventualidade para um retorno mais significativo das pessoas. Além disso, o pessoal da limpeza tem ido sempre, né? Você até pediu já para o Rodolfo lá, né? Para fazer uma limpeza. Quando houver um momento mais de ter o rodízio, de ter o grupo de trabalho de vocês indo, aí a gente pode também pedir para o pessoal da limpeza e fazer outras limpezas além das limpezas diárias. É isso. Tá bom. Obrigada, Mônica. Eu queria falar também. Pode falar, depois tem o Graham também, Paulo. Nós fizemos uma compra de EPIs para as bibliotecas, tá? Pedimos máscaras, luvas. Luvas também a gente está comprando pela PR6. Avental, que é álcool, cloro, esse álcool gel no totem, sabe? O totemzinho, um para cada biblioteca, botar na porta. Era tanta coisa, agora eu não tô... Tapete, aquele tapete, conseguiu, Paula? Não, o tapete não entrou, Malena, já era, a licitação já estava em curso, entendeu? Eu pedi tão cedo que o tapete apareceu depois, eu pedi em maio, junho essa licitação. Mas a gente ainda não recebeu, o CIB ainda não recebeu esse material. O material vai chegar no fórum, e aí eu vou fazer um esquema de distribuição com o Maldonado e o pessoal do fórum. Tá louco ainda. Criança é tudo de bom. Só de calcinha correndo. Mas é isso, então vai chegar muito EPI, sabe? Vai ter o pedir para todas as bibliotecas, então ajuda bastante, né? Agora a limpeza, sabonete, essas coisas é da unidade, toalha de papel, tem que ter, né? A lixeira não precisa sofisticar, basta ter 2 lixeiras, uma para o lixo comum e a outra para o lixo contaminado. O lixo contaminado, ele é exclusivo para isso e depois ele é amarrado, segundo a CURB, se possível, com uma fita vermelha, né? Para diferenciar na hora da coleta. Então, não tem mistério. A devolução dos livros também. A gente parte do princípio que todo livro devolvido é contaminado. Então, quando o livro ele fica devolvido naquela caixa de devolução do lado de fora, e aí lá no manual do CIB estão todas as instruções como proceder em relação a pegar esse livro, botar na quarentena, tirar da quarentena, e a parte técnica do Aleph, sistema para dar baixa do empréstimo, colocar ele de volta disponível. Tá? Eu recomendo muito o agendamento para o trabalho de vocês, agendamento, rodízio e drive-thru, para essa fase. Então, vou passar para o Graham. Obrigado, Cássia. Na verdade, eu só gostaria de fazer um comentário. Paula, é que você mencionou que vocês preferem priorizar os grandes editores, porque é assim que vocês podem ajudar um maior número de alunos, o que faz todo sentido. Eu só gostaria de fazer um comentário. Me parece que os livros de predileção da matemática, que são o Cálculo do Stuart e o Boyce de Prima, não são de tão grandes editores
Porém, esses livros são muito importantes para mais que 5.000 alunos por período. Então, talvez no caso da matemática seria necessário abrir uma exceção. Era só um comentário para pedido para você levar isso em conta, por favor. Eu sugiro, Graham, que você faça uma relação desses livros essenciais. Entrega para a Malena. A Malena vai verificar qual é o modelo de negócio desses livros. Se ele é de assinatura ou se ele é de aquisição perpétua. Malena, como? Oi? A Malena, Cláudia Malena é da biblioteca do CCMN, Graham. Tá. Ela pode até fazer direto com a Elaine do CIB, quem sabe? Mas a gente faz o link. Não, tira o intermediário, já vai direto. Pergunta para a Elaine se esses livros que você está indicando fazem parte da nossa compra da UFRJ. Se não fazem parte, em qual editora que eles estão e qual o modelo de negócio deles. Se for o caso, a matemática compra, entendeu? Tá, não seria para a matemática, de fato, seria mais para o Poli, viu? Porque os alunos são do Poli. Tá, mas aí você manda os títulos, por favor. Usa muito, a gente dá muita aula para outras unidades, né, Paulo? Sim, é pulmão, a matemática é pulmão, né? Matemática, a química, a física, a educação, a química. Será que você pode colocar o contato da Elaine no bate-papo, por favor? Elaine, B de bola, P de Paula, T de Tereza, Elaine BPT, arroba SIB, SIBI, .frj.br. Tá, perfeito. Muito obrigado, vou ver isso. Tá? É PBT, obrigado. Paula? PBT? B de bola, P de Paula, T de Tereza. @cib.frj.br. Vê se está certo. BPT. BPT. Elaine BPT, @cib.frj.br. Tá ótimo, então. Bom, gente, então acho que é isso, né? Não tem mais ninguém inscrito. Não sei se tem mais algum bibliotecário que queria tirar alguma dúvida, algum professor. Eu queria ver a carinha delas, que eu tô com saudade. De que? A carinha de quem, Paula? Das bibliotecárias. Então pode pôr. A Malena eu já vi. Oi, tudo bom, Fábio? Oi, Paula, tudo bem? Tudo bem, gente? Parabéns, Paula. Oi. E meninas, tudo bom, Elaine? Alice? Ai, Alice! A Alice apareceu, mas... Elaine. Olha, Alice, tem muito livro de astronomia, viu? Paulo, quando a gente terminar isso, que a gente voltar, a gente vai ter que fazer uma festa lá no Roxinho. Vamos? Eu topo. Com todo mundo, né? Bom. Paula, eu peço que você tenha um olhar bem carinhoso para a gente, que a gente tem ficado um pouquinho O problema fora. não é a gente não está escolhendo nada, é o que tem no mercado. E o nosso material não é o nacional que a gente utiliza, né? Então, o estrangeiro tem bastante, né? Os nossos livros estão todos catalogados já, os e-books da Stream estão todos catalogados. Parabéns. A Regina está auxiliando na catalogação, a gente já está com o nosso documento pronto, já de retomada, que a gente vai divulgar. Olha, agora. Graham, oi. O cálculo... Oi. Esse livro de cálculo que você falou tem a oitava edição, volume 1 e 2. Tá. No eletrônico. O Stuart. Sim, mas em versão eletrônica? Versão eletrônica, acesso perpétuo. Perfeito. Perfeito, né? Já foi para compra, já foi para PR6. Tá? Perfeito. E o Boyce de Prima, que é outro que é importante. Tá, mas pode mandar para a Elaine, tá bom? Ok, muito obrigado. De nada.
Paula, Cássia, posso falar uma coisa rapidinho? É Fábio da Biblioteca da Matemática. Aproveitar que o professor Grando está aí. Oi, Fábio. Se ele tiver interesse, tudo bem, professor? Se o senhor tiver interesse, eu posso enviar para o senhor a relação dos e-books da Springer, que já estão catalogados na base Minerva, tá? E os que não estão catalogados na base Minerva estão disponíveis na base Springer, certo? São cerca de 10 mil livros da Springer na área de matemática e de 690 na área de estatística, né? Na base Springer, infelizmente, não tem como tirar a relação total, né? A relação sai até 1000 livros, né? Mas eu posso encaminhar para o senhor a relação por subdisciplinas, por exemplo, dentro da matemática e dentro da estatística, e também os catalogados na base Minerva. Legal, legal. Eu boto o meu contato no bate-papo, tá? Eu tenho acesso, eu pego no site da matemática, eu tenho. Melhor, melhor. Obrigado. Nada. Obrigada, Fábio. Então, acho que é isso, né, gente? Eu queria, assim, agradecer muito a presença de todos vocês, porque agradecer a Paula. Paula, porque sabe, porque às vezes a gente tem as coisas na UFRJ e a gente não sabe, né, direito. Ainda a questão da informação é uma coisa complicada. Você sabe que eu tinha um canal antes, até a gestão do Lerner, eu acho, eu tinha uma forma de comunicar a UFRJ toda de alguma novidade relacionada a fontes de informação. Depois isso ficou muito restrito, eu não tenho mais esse canal. Então eu tenho que pedir para a Maria, secretária do reitor, aí colocar para divulgar, aí ela passa por um filtro, não sei se tem. Por exemplo, aquela relação de e-books acesso gratuito, que é maravilhosa, vale a pena vocês olharem, ela ainda não saiu, que eu saiba, para todo mundo. Eu já pedi faz 3 dias para divulgarem. Eu não recebi, Paula. Pois é, a Malena recebeu, os bibliotecários todos receberam, porque eu botei. Se puderem me passar, eu divulgo para todas as unidades. Tem que passar para a comunidade, tem que passar. Isso. Viu, Malena? Se puder me passar. E, Paula, tem uma pergunta aqui da Dara, que é também representante discente. Pode falar, Dara. Ela é aluna da licenciatura em Química. Tá. Dara? Oi, não, tô aqui. Não, era uma pergunta sobre os livros da editora UFRJ. Para nós, da Química, o Diomara, da editora UFRJ, é bem importante para Cálculo 3. E aí, queria saber se os livros da editora UFRJ conseguiriam ser disponibilizados online, né, para os alunos. Acredito que seja mais fácil por ser da editora UFRJ, não? Olha, não é a minha área, tá? A editora é um outro órgão completamente separado do CIB. Que eu saiba, eles estão começando a fazer livros eletrônicos. Eu não sei se é na política do acesso aberto, não sei, desconheço, tá? Até o mercado deles ainda é venda. Para vocês terem uma ideia, eu compro o livro da editora para as bibliotecas. Eu tenho uma coleção que eu chamo de depósito legal, que a editora doa um exemplar sempre e eu guardo lá na Biblioteca Pedro Calmon. Então, lá tem uma coleção completa da editora, de livros doados pela editora. Às vezes, eles têm um estoque grande de um determinado título e aí eu peço para uma biblioteca, eles doam, mas geralmente eles vendem. É que isso está mudando agora, né? Está mudando totalmente a filosofia da editora, então eu acho que está evoluindo para alguma coisa mais moderna, mais voltada a acesso aberto, alguma coisa assim. Os livros não estão digitalizados e conteúdo digital de origem, que é o livro que nasce eletrônico, que eu saiba tem 1 ou 2 em andamento, assim, não tem muita produção. E eu também divulguei uma relação de livros da Embrapa, que a Embrapa tem muito livro eletrônico e é de acesso aberto, tá? Então, estão disponíveis
Eu até, é tanto livro que eu acho que eu vou fazer uma divulgação organizada que nem foi essa agora, dos editores universitários. A Embrapa tem muito livro bom na área de estudos do solo e coisas assim, né? Paula, se a gente tiver essa divulgação, a gente passa para todo mundo, se tiver essa listagem. Ou divulga a página do CIB, né? Se tiver lá, a gente pode divulgar dizendo que pode consultar pela página do CIB. Claro, tá lá. Não, tá lá, tá tudo lá. Agora, da Embrapa é um link, eu vou colocar o link. Agora, sim, o que eu falei no CT, e eu falo aqui também, é que sempre que vocês puderem defender, a gente precisa comprar para a universidade uma ferramenta chamada Descoberta. Essa ferramenta, ela faz com que todos os recursos digitais estejam passíveis de serem consultados numa única janela, que é a janela do Google, como se fosse um Google. Então, você faz uma única busca e ele pesquisa em todos os recursos digitais que a UFRJ possui, incluindo o portal CAPES, incluindo coisas externas, mas que são de consulta, né? Então, essa ferramenta custa mais ou menos R$140 mil, nem é tão cara, mas é uma assinatura anual, tá? É uma assinatura anual. A ideia é, por exemplo, a CAPES tem, quando você entra no portal CAPES, você faz uma pesquisa só e pesquisa em todas as bases, todos os periódicos, né? Então, eles têm lá uma ferramenta chamada Primo. Nós conhecemos duas, a Primo e a EDS. Então, a gente fez o orçamento com as duas, vai mandar para a reitoria, mesmo sabendo que o CIB não tem recurso para serviço, mas vai ver se a reitoria compra de alguma outra forma. Porque isso facilita a pesquisa. A gente está com tudo fragmentado, e-book aqui, e-book ali, e-book não sei onde. A pessoa fica doida pesquisando. Não dá para ser assim, né? Tem que ser uma coisa organizada. Tem que ser organizada. O Fábio falou que só pode imprimir cada 1000, né, Fábio? É isso? Você não tem como tirar a cópia então, de tudo? Não, na Springer, não. Eu posso tentar tirar aos poucos, talvez por disciplina, mas, por exemplo, tem uma disciplina sub-área, né, da matemática, só ela tem, sei lá, 2.000 livros, né? Então, teria que selecionar primeiro os 1.000, depois selecionar outros 1.000, para poder fazer isso, né? Isso aí é difícil, né, Paula? O que a Paula falou, se tivesse tudo junto, organizado, né, Paula? Acho que você seria bem maior. Não precisa estar junto, você tem que agregar, logicamente, né, os endereços, né, e essa ferramenta, ela faz uma indexação. Conforme você vai pesquisando, a busca fica mais completa, mais sofisticada, o resultado. Então, é excelente, é uma ferramenta excelente. É 140 mil por ano, Paulo, mais ou menos. Às vezes no primeiro ano, o outro já é mais barato. Entendi. O primeiro ano é um pouco mais caro. Agora, Paula, eu não sabia pagar o Aleph, Cássia, eu não consigo pagar o Aleph. Que é a base Minerva, qualquer dia eu não tenho mais como ter a base Minerva, imagina. É tudo muito difícil. E eu fico impressionada que a editora da UFRJ tem que comprar os livros, Paula. Isso não é muito estranho para mim. Mas né? A gente vai melhorando. A gente não compra, há 3 anos que a gente não compra livro impresso, 3 anos que não tem dinheiro. Então, eu não sei se nesse meio tempo, se a editora até já mudou essa política, porque já mudou o diretor, já mudou. Então, não sei. Antigamente fazia parte da listagem. É bom a gente fazer perguntar para ele, né, Paulo? Para atualizar, né? Vou falar. Gente, então eu vou agradecer a Paula mais uma vez, a todos vocês das bibliotecas, do CCMN que estiveram presentes. E o meu contato às vezes é pela Malene, Aline, porque aí fica mais fácil da gente fazer esse contato. Tá bom, tá. Eu acho que vai ser interessante depois, Malena, se puder pegar o contato de todas as pessoas, a gente faz uma lista dos bibliotecários para facilitar a nossa comunicação pela decania. Se puder fazer isso?
Tudo Aí bem. Isso, pronto. O Diego faz uma lista para a gente no e-mail da decania, aí eu mando, vai para todo mundo já. Tá, eu mando para ele, então, melhor? Pode mandar para ele. Tá porque bom. isso vai facilitar a nossa comunicação. Principalmente nesse período, até a gente sair dessa pandemia. E depois, eu acho que é uma prática que a gente tem que deixar para depois, né? A gente está melhorando, tem que melhorar, aproveitar essa época da pandemia para algumas ações que a gente está fazendo, a gente colocar no nosso dia a dia, né? Mesmo quando a gente voltar presencialmente, tá bom? É verdade, tá bom. Então, Paula, muito obrigada, Paula, por tudo. E obrigada por ter aceito não só hoje, né, pelo seu aniversário, mas também que foi em cima da hora, assim. Não tem problema. Sempre que vocês quiserem, qualquer coisa, se quiserem que eu vá conversar sobre o Panteon, eu vou, entendeu? O Panteon, nesse momento de aula, de aula à distância, é muito importante. Você pode colocar lá seus e-books de produção própria, pode colocar material didático, pode colocar apostilas, coisas, entendeu? Então, assim, tem que usar, é um domínio FRJ, é institucional, não custa nada para a pessoa que deposita, entendeu? Dá uma divulgação enorme, nacional e internacional, assim, de uma grandeza impressionante, a visibilidade que dá. Então, é isso, tá? Quando quiserem, as ordens. Obrigada, Paula. Um beijo grande. Outro. Tchau. Tchau, meninos. Tchau. Tchau. Tchau, tudo Obrigada bom. a todos. Viu? Tchau, Paula. Parabéns novamente. Obrigada, gente. Tchau, gente. Boa tarde. Parabéns. Boa tarde, pessoal. Tchau, Paula. A gente vai Boa se falar. tarde, Tchau, parabéns. Paula. Parabéns. Aproveite. Então. Professora Cássia. Oi, Marlene. Pode falar. Eu nunca sei se estou estudando para escutar ou não. Então, a Paula comentou sobre minha biblioteca. A decania dispõe de recursos ou, de repente, também as próprias bibliotecas podem ver com as suas unidades, né? Para a gente tentar fazer uma aquisição, uma assinatura desses títulos de e-books? Então, Paula, eu acho que é o que ela falou. Talvez fosse bom a gente ter uma ideia dos valores, porque a gente não sabe, né? É caro. E o que eu sei, a Mônica também está aí, né? Que ela está acompanhando direto. Ninguém estava se preparando para isso agora. Por exemplo, a gente tem em geral, são 3 parcelas do orçamento participativo. Esse ano, nós recebemos 2 parcelas, e foram 2. A Mônica pode me corrigir se eu estiver errado. E a outra coisa, tá certo, né, Mônica? Mas a gente não sabe se vai receber a terceira. E o ano que vem... mesmo recebendo a terceira, o problema é a parte da rubrica, que é de permanente, né? A nossa rubrica de permanente é muito baixa. Eu acho que os setores que a Paula mencionou, a gente não consegue fazer muita coisa, não. Mas a assinatura é serviço, não é, Cláudia? A assinatura, ela disse que é serviço. Se for perpétuo, é que seria a rubrica material permanente. Aí o Aí ideal barateia um pouco mais, porque é uma assinatura, né? Seria por um ano. Então, agora, o que eu vejo, Cláudia, talvez esperar essa reunião de sexta-feira do MEC para ver como está esse encaminhamento. Verdade. As unidades... Até para não duplicar, né? E as unidades estão tendo que investir muito nessa questão dos EPIs, da infraestrutura, melhorar um pouco a infraestrutura, porque o ano que vem a gente já está aí previsto um corte de 18% das universidades, 18,2%. Isso significaria 70 milhões para a UFRJ. E o professor Halpe, no último CSE, que foi terça-feira, ele falou que está aguardando como está na Câmara dos Deputados e no Senado essa proposta do governo de cortar 18%. Porque se cortar, ele disse que vai ter que reformular muita coisa, inclusive o nosso orçamento, o orçamento das unidades, que pode diminuir bastante. Porque senão a gente não tem como ter limpeza, vigilância, transporte para os alunos. Então, num período que a gente precisa mais ainda de limpeza, né?
aumentar a limpeza da vigilância, a gente vem com um corte desse. Então, por isso que é bom a gente não duplicar os esforços. Eu acho que a gente podia esperar, talvez fazer um levantamento para ter ideia dos valores, para ver se alguém pode ajudar. Talvez a Elaine, né, consiga. E aí a gente vai conversando. Assim que ela já tem pronto, né? Fica mais fácil, né? Se você pudesse ver com ela assim, a ideia do valor, aí eu vou perguntando para as pessoas, para os professores, para todo mundo. Tá bom? Tá bom. E eu também achei boa essa ideia do Fábio, né, em relação de enviar para determinada área, de determinado professor, o que a gente tem de e-book, porque muitas vezes eles desconhecem, né? Exato. Aí a gente também vai ver essa parte dessa divulgação para dar uma... A gente divulga na página da biblioteca, no Facebook, mas a gente vai dar uma incrementada aí para ver se... Eu acho que tem que melhorar a divulgação, Cláudia. Agora, isso vai ser mais importante ainda. E se tivesse uma coisa organizada, sabe, um tabelão de tudo que a gente tem, eu acho que facilita bastante, né? Eu acho que pode... porque muita coisa também, se for um tabelão, acontece também que desmotiva a pessoa de fazer a busca, né? Porque as pessoas querem aquela coisa meio que mastigadinho, eu quero isso, tem que achar isso. As pessoas não querem ir lá fazer essa busca. Fazer matemática, física, química, né? Geologia, a gente tiver por áreas, assim, sub-áreas. A ciência da computação é muita coisa. A Raquel, a Tatiana me mandou, é muita coisa também que eles têm de e-book. Então, quer dizer, são áreas que realmente, eu acho que supre a carência. São estrangeiros, mas suprem, né? O meu problema maior são esses livros que a gente não tem realmente por e-book, que é o de cálculo, de física e de química, né? Mas vamos ver se a Paula conseguir, né? Vai ser uma mão na roda para a gente. Tá bom? Não, é bom a gente ver. Acho que a Valéria quer falar, Valéria? Sim, professora. É porque vocês estão falando de fazer uma listagem para cada grupo de professores. A gente, na geografia, a gente tem umas 2 ou 3 semanas que a gente fez um manual de todos os e-books que a gente tem relacionado à área da geografia e áreas afins. Então, a gente pegou todos os e-books das bases que o CIB comprou, né, Spring e as outras que a gente tem. A gente olhou também de algumas bases que são grátis, de acesso gratuito. A gente fez um guia mesmo para eles. A gente mandou para cada um deles. Eles adoraram, porque a gente colocou Portal CAPES, a gente colocou tudo que a gente tem acesso na universidade. Então, a gente fez esse trabalho. Então, assim, eles adoraram, porque ia ser o começo das aulas, né, que foram adiadas, mas, assim, já deu bastante base para que eles possam começar a fazer o trabalho sem o livro físico, mas com os livros eletrônicos. Eu acho que foi uma ideia bem legal, porque eles estavam completamente perdidos, sem saber o que iam fazer para começar a dar as aulas. E a gente, com esse guia, a gente conseguiu resolver uma boa parte da questão. Eu acho que é uma ideia que pode ser seguida. Replicada, é verdade. Os alunos receberam essa listagem, Valéria? Os alunos, a gente mandou para os alunos também. A Mariana, ela tem um e-mail de vários alunos, a gente mandou para os alunos também. E os professores, a gente divulgou no Instagram, a gente divulgou no Facebook, e no Instagram e no Facebook, eles vão esse manual ele vai estar recebendo atualizações constantes. Então, a gente está sempre divulgando nos nossos canais, e a gente pediu para que os professores pedissem aos alunos para sempre acompanhar os nossos canais por conta das atualizações. Mas como a gente tem um público muito grande no Facebook, no Instagram, no Facebook a gente tem mais de 8.000 seguidores, e no Instagram mais de 1.000, a gente tem a gente consegue uma ampla divulgação. E eu acho que é uma ideia que cada área podia fazer, que eu acho que vai ajudar bastante os professores nesse momento que a gente está vivendo. Se você pudesse me enviar, ou para a Malena, só para a gente entender o formato, sabe? Envio hoje, pode deixar. A gente tentou fazer da forma mais didática possível, para ser bem fácil. Eu acho que ajuda bastante, né, Valéria? Pode deixar aqui. Oi, peraí. Acho que é isso, então, né? Aí a gente vai se falando, não esquece, viu, Malena, de mandar a listagem de todos os bibliotecários para o Diego, então. Tá, pode deixar. Tá bom. Mando sim. Se quiser colocar só os bibliotecários ou toda a equipe das bibliotecas, você vê o que é melhor. Porque quando a gente for mandar mensagem, já vai todo mundo, né? Tá bom. Tá? Acho que é isso, então, né, gente?
Eu tenho assim alguns recados para dar para o pessoal do GT e da parte de biblioteca. Eu acho que a gente encerrou. Se vocês quiserem ficar aqui, pode ficar. Eu vou falar de outras coisas, mas relacionadas à questão do que nós temos feito aqui no nosso GT. Está sem áudio, Cláudia. Tá vendo? Fui tão bem, né? Agora começou. Estava indo bem. Boa tarde para todo mundo e fiquem com Deus. Tchau. Boa tarde. Obrigada, Malena. Tchau, obrigada. Tudo de bom, Malena. Até logo. Tchau, Mônica. Boa tarde. Tchau, Malena. Boa tarde, obrigada. Boa tarde, tchau. Tchau, equipe BC e de mais Tchau, todo mundo. Obrigada. Tchau, Malena. Tchau, obrigado a vocês. Até mais. Tchau, gente. Tchau, obrigada. Obrigada, viu? Pessoal, então, eu acho que... Deixa eu ver quem está aqui ainda. Eu queria dar uns avisos ainda não sei se alguém... Eu acho que foi bom a gente ter essa ideia da questão dos e-books, porque está meio desorganizado. Eu vejo assim que a gente tem muita coisa para fazer e a gente não conseguiu ainda organizar. Agora que está sendo mais importante ainda essa questão dos e-books, né? Então, acho que vale a pena a gente trabalhar um pouquinho nisso. Eu queria dar alguns recados, depois eu vou abrir a palavra para quem quiser falar, pelo seguinte, deixa eu só pegar aqui, eu anotei umas coisas. A gente, nesse período que nós trabalhamos, a gente assim, teve contato com muitos documentos, uma série de outras resoluções que saíram, e aí eu comecei a fazer um documento do nosso GT, que eu acho que a gente pode depois distribuir para as unidades, para os alunos, de tudo que foi feito ao longo desse período, em termos de resolução do SEG, né, na questão da graduação, pós-graduação, a extensão. Por exemplo, vou dar um exemplo, a questão do Código de Conduta, que foi liberado ontem, eu coloquei aqui no nosso GT, um Código de Conduta, que foi uma ideia do CCMN, que depois a Angélica levou para a reitoria, e essa ideia saiu de um curso da parte de Direito do AVA, sobre o AVA e as plataformas remotas, que a gente tinha tantas dúvidas, que na época o professor ele falou que seria bom a gente ter um código de conduta na UFRJ. Nós levamos essa ideia para a reitoria, que foi acatada. Então, esse código de conduta já saiu. Nós temos um outro documento, que é um código, depois a Marlice, se quiser falar alguma coisa, da biossegurança. Ontem eu falei com a Virgínia é do Instituto de Química, e ela faz parte da Comissão de Biossegurança da UFRJ. E eu perguntei se o manual estava pronto, já que a gente já vai começar as aulas agora, tudo mais, né? E tem algumas pessoas fazendo plantão na universidade. O que ela me falou, que o professor Halp coordena, o Eduardo Halp, que é o pró-reitor da PR3, ele coordena esse grupo. E a maior dúvida que surgiu foi em relação à refrigeração. Então, que ele mandou uma consulta para a COP, para saber como é que se faz, como é que a gente vai atuar frente à questão das salas, mesmo as salas de trabalho eventuais, em relação à refrigeração. Como se vai ter que fazer limpeza dos filtros, se a gente pode deixar, por exemplo, os splits ligados com as janelas semi-abertas, porque vamos supor que em janeiro a gente tem que ir para a universidade com um calor de 40 graus, ninguém consegue produzir nada. A gente não sabe. Então, a Virgínia me informou que provavelmente nessa semana já vai ficar pronto o manual de biossegurança. E aí eu vou passar para vocês, que também teve nós solicitamos, sugerimos, as nossas sugestões também estão colocadas nesse manual. Eu falei, a Mônica, o Carlos Eduardo, que participaram aqui, eles deram algumas
sugestões que eu passei para a Comissão de Biossegurança. Deve sair em breve. Outra questão é sobre o funcionamento dos laboratórios de pesquisa. Ontem eu faço parte agora desse comitê com a professora Denise Freire, o professor Leonardo da Geociências, o professor Bruno, que é diretor da Biofísica, e a Ariane, que é superintendente da PR2, e nós ontem praticamente fechamos um documento sobre quais são os critérios, né, ou as diretrizes para que os laboratórios de pesquisa possam voltar a funcionar com segurança. Então, a professora Denise pediu para não divulgar ainda, porque ela ia levar para o professor Halp, para o Comitê de Biossegurança, para ver se eles aprovam, e aí ela vai disponibilizar para todos os coordenadores de laboratórios, são 1.456 laboratórios na UFRJ, credenciados, e aí também isso vai estar no nosso documento, essa questão das diretrizes, tá certo? A outra questão que a gente está aguardando é o calendário da graduação para os próximos períodos. A professora Marta, acho que está aqui presente, né, Marta? Se você puder falar da reunião ontem um pouquinho, mas na sexta-feira que a gente tem o SEG, se a professora Marta puder falar umas palavrinhas sobre isso, da reunião, né, Marta? Ontem nós tivemos uma reunião com os coordenadores de curso do CCMN e os representantes do SEG, porque eles queriam uma posição dos coordenadores com respeito a possíveis calendários acadêmicos para 2020/1, 2020/2 e 2021/1, que esse assunto vai ser discutido na reunião de sexta-feira, às 10 horas, reunião extraordinária do SEG. E hoje ontem à noite foi mandado para todos os docentes do CCMN um formulário com perguntas para a escolha de cada um opinasse a respeito dos possíveis calendários acadêmicos que o CCMN poderia defender nessa reunião do SEG. Então, os docentes começaram a receber ontem à noite, não sei se todo mundo aqui já recebeu, e a gente pede para que todo mundo responda para a gente poder os nossos representantes levar uma posição do CCMN nessa reunião. Existem várias probabilidades, né? A reunião, na minha opinião, eu não sei se eles vão conseguir decidir alguma coisa na sexta-feira, mas se for, vai ser alguma coisa muito difícil, porque eu acho que os centros, eles estão muito divididos quanto ao calendário acadêmico. Alguns querem que o PLS seja 2020/1, uns querem que o 2020/1 simplesmente deixe de existir, outros querem que a gente faça tudo correndo, outros querem que a gente faça tudo na normalidade. Então, está muito dividido, né? Aqui no próprio CCMN a gente está muito dividido. E eu acho que na UFRJ é pior. Mas, em suma, nós vamos começar as aulas remotas no PLE na próxima segunda-feira, dia 24, e com o calendário até 16 de novembro. E depois a gente tem que esperar essa reunião de sexta-feira para ver o que virá depois, né? A gente não sabe ainda o que vai acontecer. É mais ou menos isso. Obrigada, Marta. Então, e essa questão está sendo bem polêmica na UFRJ, essa questão do calendário. Nós estamos na sexta-feira, né, Marta, que tem o SEG. Vamos ver se a gente consegue chegar a alguma solução. Isso. Da graduação é o mais complicado, né? Porque a pós-graduação, eu não sei se o Cabral... já está estabelecido. Né? Já está tudo estabelecido, né? E acho que não está dando nenhum problema, né, Cabral? Opa, boa tarde a todas e a todos. Olha,
talvez o CEPEG seja menos complexo do que o SEG, até pelo tamanho, né? Então, as coisas estão caminhando de forma, assim, eu diria, bem a contento. A gente está quer dizer, as disciplinas já estão em pleno funcionamento, está tudo bem, até agora não teve nenhum pepino, tá, em relação a isso, pelo menos em alguns programas. Tem outros que ainda não, tem outros que estão, na realidade, porque o que a gente teve é o seguinte, aquela resolução 05/2020 permitiu aos programas que desejassem começar as disciplinas, uma vez que tivesse de acordo com o corpo discente, etc., pudessem. Então, alguns deles realmente já começaram. Agora, tem alguns outros que estão ainda, digamos assim, aguardando que o evento do chip ocorra efetivamente, que funcione. Eu já sei que já se começou a dar para os alunos de pós, mas eu diria que a forma de como está sendo feita está sendo de uma forma tranquila. Nós agora estamos, na realidade, o CEPEG inteiro está debruçado sobre outros problemas que decorrem disso aí, que é, por exemplo, a resolução 01/2006, que está um pouco atávica, que vai precisar de uma nova resolução, e a gente montou lá, eu pedi para que a gente montasse um grupo de trabalho, um GT também, para que a gente pudesse avaliar a regulamentação das disciplinas transversais, que são aquelas disciplinas que são dadas por um curso de pós, mas que podem ser assistidas e podem valer crédito para todos os alunos de pós de qualquer curso. Tá? Então, esse é o caminho que está sendo feito. Obrigado. Cabral, a resolução 01/2006 é sobre o quê, Cabral? Só para quem não sabe. A resolução 01/2006 é aquela resolução poderosa, que é o seguinte, ela regula um montão de coisas, mas, basicamente, ela regula os APCNs, que são pedido de novos cursos. Tá? Então, ela regula coisas desse tipo. Uma coisa que eu esqueci de falar é que nós estamos também agora, e deve sair, eu acho que até meados de setembro, é a resolução que vai regulamentar um pouco os cursos de pós-graduação lato sensu, tá? Porque, bom, a gente sabe que a UFRJ ela é muito grande, né? A gente tem 400 e tantos cursos de pós, então é preciso que haja alguma regulamentação para não ficar muito solto, né? Então, a gente está agora trabalhando e muito. Eu tenho trabalhado, feito um condenado, eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar muito mais agora do que no regime normal, mas a gente está agora vendo qual é a forma que pudesse homogeneizar um pouco o regulamento da oferta desses cursos de lato sensu. Então, esse aí até deve sair um pouco antes do que aquela resolução que vai versar sobre as disciplinas transversais. Obrigada, Cabral. Só complementando a questão dos chips, os chips da graduação já estão sendo entregues, né? Hoje no CCMN teve entrega dos chips da física, uma parte, pelo menos, porque a ideia é entregar hoje e amanhã da graduação. A da matemática foi ontem, da química também, e eu perguntei agora para o professor da Geociências se já foi entregue, e do Valongo, o professor Hélio me respondeu, acho que são 3 ou 4, e aí depois eu vou ter um resumo, porque eles estão me escrevendo agora, sabe, sobre a entrega, só amanhã que a gente vai ter os dados finais. E os da pós-graduação, a PR2 mandou os chips lá para o CCMN, são 21 chips para todos os programas de pós-graduação. E nós vamos entregar amanhã dos programas de pós-graduação de 10 às 2 horas. A gente achou que seria até mais fácil fazer a entrega direta lá do CCMN do que os coordenadores irem buscar lá depois, porque o número é bem reduzido em relação à graduação, tá certo?
Então, o Zenon, eu conversei com o Zenon, administrador do CCMN, e ele falou para a gente que é melhor ele fazer a entrega amanhã, não é demorado, tá bom? A única preocupação que a gente tem é que os alunos têm que obedecer ao edital, aqueles requisitos do edital, está inscrito em disciplinas, da pós, a questão da renda. E ontem, quando eu pedi para os professores, para os coordenadores de pós-graduação divulgarem que só os alunos que seguem que eles têm que assinar um termo de compromisso para prestação de contas. Então, só hoje eu já recebi quatro estudantes que desistiram do chip, porque não estavam dentro dos requisitos necessários que o edital exigia. Então, amanhã a gente deve entregar para a pós-graduação e terminar os da graduação. Em relação aos kits, né, da física, a gente tem os kits de Física 3 e Física 4. A Mônica, se puder, o professor Cláudio Lenz, ele teve que sair, mas ele me pediu se tem alguma ideia da compra dos Arduinos, se já tem uma previsão. Não sei se você tem alguma notícia. Não tem, não. Está ainda com a mesma notícia da semana passada. A financeira me avisou que está terminando lá o processo para poder encaminhar a nota de empenho para eles. Será que a gente consegue? Ainda não tem. Porque a empresa falou que entrega assim que tiver o empenho, já empenhada. Pois é. A entrega. Será que a gente consegue ver, Mônica, isso? Vou perguntar novamente, professora. Tá, porque vai precisar, né? Para os alunos já vão começar as aulas, tá? Pois é. A outra parte dos kits do outro professor já vai chegar, né? Ele está vendo. Não tem o professor Sérgio, né? Professor Sérgio, Física 3, eu acho. Física 3. Tá? E assim, a última coisa que eu queria falar, para deixar aberto, eu acho que a gente pode fazer essa reunião a semana que vem, porque também tem um outro grupo menor, que é o Carlos Eduardo, o professor Antônio Borges, o Cláudio Lenz e o Cabral, que estão num grupo menor para passar para a gente, né, discutir algumas formas de ensino, de plataforma. Eu não sei se vocês querem falar alguma coisa, acho que o Carlinhos está aí. Porque eu estava com uma ideia desse grupo agora, eu já vou passar para o Carlinhos. A gente podia, semana que vem a gente faz uma reunião para fechar esse documento dessas reuniões. E se vocês acharem melhor, como as pessoas já vão começar a dar aula, a gente podia marcar essa reunião quinzenalmente para discutir, para não precisar ser todas as semanas. Então, eu queria ouvir vocês sobre isso, o que vocês acham. Ou tem alguém com o microfone? E eu vou passar para o Carlinhos, então, para falar desse grupo, depois a gente discute sobre essa questão da frequência das reuniões. Carlinhos? Olá, boa tarde para todos. Prazer estar aqui com vocês. Boa discussão sobre bibliotecas. Muito legal, Cássio. O grupo está elaborando um rascunho de algumas ideias. Eu não sei como é que vai estar semana que vem, mas se a gente tiver alguma coisa mais encaminhada, seria ótimo. Vamos perguntar ao Cabral e ao Antônio, né, se a gente consegue estar lá preparar alguma coisa. Acho que sim, seria um prazer, com certeza, Antônio. O que você acha? Eu acho que é um pouco difícil da gente conseguir conciliar essas ideias, sabe? Porque a gente está ainda numa fase de elaboração, estamos colocando no papel, são várias ideias de vários lugares. Então, eu acho mais prudente a gente deixar a nossa apresentação, para daqui a 2 semanas, eu acho que é mais razoável. Né? Então, a gente não está pensando em uma emergência, sabe, Cássia? Não estamos com essa preocupação, nós estamos plantando para o futuro. Não, a ideia não era apresentar semana que vem, não, Carlinhos. A semana que vem, eu vou apresentar um documento do que nós já discutimos em todas essas reuniões que nós fizemos. Um resumo de todos os documentos que saíram, para a gente ter um histórico de tudo que foi feito.
E aí a gente marcaria da semana que vem mais 15 dias, talvez para vocês apresentarem alguma coisa, umas 3 semanas daqui para uma apresentação prévia. Seriam 3 semanas, entendeu? Porque aí a gente passaria, tem a reunião semana que vem, e depois a gente pode fazer quinzenalmente, ou para a gente não perder eu acho que é importante a gente continuar essa discussão, porque tem muita coisa boa saindo daqui. Né? A gente está conhecendo um pouco melhor a UFRJ, essa questão das bibliotecas, a questão das PRs, as condições de trabalho de cada das unidades do CCMN. Acho que é importante, né, a gente manter uma frequência, porque eu acho que ainda tem por exemplo, o SESC, eu falei com a pessoa do SESC ontem, ela queria saber se a gente ia realmente pensar numa parceria, né, para os estágios dos alunos, para outros trabalhos que a gente pode fazer em parceria. Então, não seria apresentar, semana que vem eu apresentaria o documento para fechar essa fase até a gente iniciar o período e marcaria uma reunião mais daqui a 15 dias, da semana que vem a 15 dias, para vocês fazerem alguma apresentação, Carlinhos. Seriam 3 semanas aí. Acho ótimo, né, Antônio? Acho que pode ser. Vamos ter algumas ideias lançadas. Acho que sim, pode ser. Ótimo. Eu acho, Cássia, para mim tem sido muito interessante essas reuniões, que você está trazendo pessoas, apresentando coisas, né? Eu acho que até, se você me permite, não querendo me meter, mas já me metendo, que até talvez pudesse ainda mantê-la semanal. E nós vamos ter muita coisa acontecendo a partir da semana que vem. Certamente você vai achar temas interessantes e importantes, entre eles se você pudesse entrar em contato com os diretores e trazer um informe, né, de como é que estão começando, como é que está iniciando esse processo de ensino remoto, né? Isso eu acho que socializando nessa reunião, que não precisava ser de 2 horas, ela pode ser um pouco mais curta, mas eu manteria. Eu tô gostando, viu, Cássia? Para mim está sendo um prazer participar e eu estou aprendendo muito participando dessa reunião. Eu ainda vejo essa frequência semanal como positiva. Eu não sei, fico com essa impressão. Está sendo positivo, eu acho. Minha preocupação é também cansar vocês toda semana, entendeu, Carlinhos? Mas vamos ver, o que o Antônio quer falar também, né? Então, é só o seguinte, a gente está promovendo dentro do HCTE uma medida, né, de satisfação dos alunos com relação à questão do ensino remoto, né? Estamos passando uma enquete, acredito que até a próxima semana a gente já tem esses resultados, e aí a gente vai apresentar brevemente. Quer dizer o seguinte, a gente de fora parece uma coisa, quando o aluno é perguntado, ele tem a oportunidade de colocar a sensação dele, as dificuldades dele, as coisas aparentemente devem ficar mais claras para todo mundo, né? Então a gente pode apresentar isso brevemente, claro, né? Para mostrar como é que é o clima entre os alunos. Você acha que apresenta a semana que vem, pode ser, Antônio? A enquete foi lançada agora na segunda-feira, então eu acho que provavelmente sim. Porque aí eu trago o relatório, eu faço, a gente discute um pouco essas questões e cada item que eu vou passar, eu vou ver se eu passo para vocês antes, para a gente já chegar aqui e já ser bem objetivo, talvez fazer uma reunião mais curta, né? E aí talvez fosse bom ter esse contato para a gente discutindo como que está sendo o ensino remoto. Esse início não vai ser fácil, a gente sabe que não vai ser fácil, né? Então, eu não sei se alguém mais quer falar alguma coisa, deixar aqui. Cássia, eu gostaria de falar, mas é sobre esse planejamento, esse plano, né, de pesquisa que vocês estão fazendo, esse plano de retorno dos laboratórios de pesquisa. Essas diretrizes gerais, quando é que você acha que vão sair? Sem pressionar. Então, olha, ontem nós já tivemos o texto final, é bem curto. Qual é a ideia? O que está acontecendo? Tem alguns laboratórios, Marlice,
alguns laboratórios de pesquisa que o pessoal está voltando, até exigindo que os alunos voltem na sua totalidade, sem manter segurança, sem manter o distanciamento, sem EPIs. Parece mentira, mas tem isso, né? Ontem nós fizemos essa discussão. Essas diretrizes, elas, na verdade, eu já estou até com documento, mas a Denise Freire pediu para não divulgar porque ela tem que mostrar para o GT, e ela que vai divulgar para a gente, vai ser uma coisa bem oficial. Mas a ideia é também os laboratórios passarem por fases. Eu queria dizer que não vai ser obrigatório, mas por que a gente está fazendo isso também? Porque no CCMN, 2 ou 3, entre eles o professor Leonardo, da Geociências, que tem um laboratório bem grande, com 60 pessoas trabalhando, ele fez esse planejamento e me perguntou, Cássia, para quem que eu entrego esse planejamento do meu laboratório, do funcionamento do meu laboratório? E aí eu fui consultar a Denise Freire, como pró-reitora. E aí a Denise resolveu ouvir o Leonardo fazer essas diretrizes. Então, ontem a gente resolveu que, assim, vai ser uma orientação, não vai ser obrigatório. Porque surgiu a seguinte questão. Se por acaso, num determinado laboratório de pesquisa, e a gente fez a consulta à procuradoria, vamos supor que 10 pessoas tenham Covid, por exemplo, quem vai responder isso? É a reitora que responde. É a reitora. Então, as diretrizes vai ser assim, a gente não pode obrigar o coordenador, o pesquisador, mas a reitoria fala, olha, vocês têm que me apresentar isso para as unidades, para as direções das unidades. Então, são coisas simples, mas envolve até alguns aplicativos que foram feitos, que, por exemplo, estabelece carona, quem tem carro, assim, não deixar o estudante ir de ônibus, só vai estudante que tem possibilidade de pegar carona com o professor. Mas eu acredito que até a semana que vem, Malice, deve sair. Tá, só para a gente ter uma ideia, né, e elaborar os específicos em cima destes. Porque também lá no GT do CT, eles já estão fazendo um levantamento do número de pessoas que estão circulando. Quer dizer, não é o ideal, mas, quer dizer, é melhor circular, né, e mitigar, né, o risco à saúde. Então, a gente vai aguardar. Mas, olha, eu acho melhor aguardar, porque vai ser uma coisa bem tranquila. Assim, eu tenho até o documento, eu posso passar informalmente, mas vocês não poderiam divulgar, porque não é oficial. Né? É só para duplicar muito trabalho. Mas, olha, ontem mesmo eu passei para a Mônica, aqui da superintendência, uma solicitação que foi feita pelo gabinete do reitor, que me pediu para a gente marcar nas plantas, no CT deve ter acontecido a mesma coisa, todas as entradas que nós temos no CCMN, no CT também, eles querem mapear. Por quê? Porque está sendo feito um aplicativo que a pessoa vai usar uma pulseirinha para controlar o número de pessoas que entram em cada local. Aí, alguns alunos já me escreveram que não vão usar pulseirinha. Olha, eu estou dizendo assim, isso parece que a Mônica acho que está fazendo esse levantamento junto com o escritório de planejamento, que a gente tem que passar isso para controlar o número de pessoas em cada local. Porque a quem responde pela UFRJ é a reitora. Se a gente tiver um surto de Covid, como na COP, que eu sei que está tendo um número muito grande, o professor Romildo, o diretor da COP, me falou que está tendo um número muito grande de pessoas circulando, que ele nem sabe quem está circulando ali. Então, a gente tem que ser muito cuidadoso, porque a gente não tem o controle total da doença, né? A gente não tem... A mesma professora Cláudia Morgado, da Poli, ela disse que enquanto não tiver vacina, não volta às aulas, mas isso já é a posição da reitoria, né? Por isso que a gente tem que ter... Porque o procurador falou o seguinte, se o pesquisador não fizer, a UFRJ pode responder, nós fizemos a nossa parte. A gente tem as diretrizes para o retorno aos laboratórios. Então, tem que ser uma coisa muito bem cuidada, né, Marisa? Não, boa iniciativa, muito boa.
Agora, só reiterando em relação aos chips, o Instituto de Química fez uma entrega ontem, né? O professor Cláudio já até colocou no informe, mas amanhã a gente vai entregar alguns retardatários que tiveram alguma dificuldade. Então, amanhã está planejado entrega mais de 5 chips e mais 3 na sexta-feira. Mas o Cláudio te passa depois tudo direitinho. Foram 40, né, Marlice? Então vão ficar faltando depois, se a gente conseguir entregar mais esses 8, vão ficar faltando 6. Entendi. E o que não entregar, a gente vai ter que devolver para a PR7. O Roberto, coitado, está lá estressado. Eu sei, é muito difícil. E muita gente reclamou que devia ter entregue pelos Correios, mas olha, agora o Correio entrou em greve. E é complicado, né? Isso, porque tem que assinar um termo também para prestação de contas. Ia ficar muito complicado mandar pelo Correio. A gente sabe que não é o mais adequado, mas sem esse documento não tem como prestar contas. Então fica difícil também, né? Mas é isso. Então a gente pode deixar a nossa reunião marcada semana que vem para ver esse fechamento desse documento primeiro dos nossos encontros. E aí a gente decide se vai continuar quinzenalmente. O Carlinhos está achando que é importante fazer semanalmente. E aí a gente tem muita coisa ainda para discutir. Eu acho que isso é um início, né, do que a gente está passando. Até porque nós vamos ter também o resultado da reunião. Eu espero, viu, Marta, que a gente tenha o resultado da reunião do SEG. Então, eu também espero. Sabe o que está acontecendo, gente? Essa indefinição na UFRJ... Precisa do calendário, né? Precisa do calendário, porque tem muitos alunos pedindo trancamento de matrícula. Porque, por exemplo, a UFMG, acho que a Federal de Goiás, todas essas, Espírito Santo, já tem um calendário definido. Se a gente não tiver o calendário, a gente perde aluno, né? Não sei se a Marta concorda comigo. Né? Concordo plenamente. A UF já tem calendário definido, né? A UF também, né, Marta? Tá aqui do lado, né? Então, e isso está prejudicando a UFRJ. Eu não vou culpar ninguém, porque eu acho o seguinte, com a questão da pandemia, muita coisa que nós fizemos foi de uma forma assim, às cegas, né? A gente não sabia a gente ainda não tem certeza do que vai acontecer. Então, a gente tentou o máximo, assim, eu sei que o SEG teve reuniões, assim, que duraram horas e horas. E como o Cabral falou, o SEG é diferente do CEPEG, porque a gente está lidando com um quantitativo de estudantes muito maior, né? Mas, agora, o que deu errado, a gente tem que corrigir, né? Também, não pode persistir no erro. Então... Eu acho que o principal agora é montar um calendário acadêmico. Obviamente, não vai agradar todo mundo, certo? Muito pelo contrário, certo? Mas, sendo aprovado pelos conselhos superiores, é isso que a gente vai ter que fazer. Né? Eu gosto ou não, mas o importante é ter um calendário acadêmico até para nós, como docentes, podermos nos programar as nossas atividades, né? Exatamente. Porque, como a Marta falou, CT, CCMN, a gente se programou de tal forma, eu acho que teve adesão de mais de 90% dos docentes, pelo que eu senti. Mas tem unidades, tem centros que só ofereceram vagas para os formandos. E hoje, eu falei com a reitora, eu falei para ela que para o CCMN é muito complicado, por exemplo, a questão das químicas, geologia, geografia, trabalhos de campo, trabalhos de laboratório, aulas de laboratório, aulas de campo, que a gente não tinha como, num período remoto, não tem como a gente ter essas aulas, é muito difícil. E então fica prejudicado de qualquer forma o ensino remoto, mas a gente está tentando fazer o máximo possível, né? Eu até vou falar aqui, né, Graham? O Graham tem turma de 200 alunos de cálculo, né, Graham? Tô brincando também. Não, tô brincando porque você vê como os alunos gostam de cálculo, hein, Graham?
Eles adoram cálculo. Mas acho que é isso. Não sei se tem mais alguma coisa para falar, se alguém quiser se manifestar, senão a gente pode até encerrar a reunião, gente. Fica... A Silvia, eu não sei se a Silvia está com som, Silvia. Não sei se a reitoria se definiu alguma coisa. Voltou, Silvia. Sobre a extensão, tem alguma coisa, Silvia? Sobre a extensão? Não. A única coisa que eles estavam discutindo na última reunião do CEL, né, era se iam considerar ou não deixar que os alunos que estão formando se formassem sem ter as horas de extensão. E aí a maioria estava sendo contra isso, o que eu acho um contrassenso, né? Porque a gente está numa pandemia, numa coisa excepcional, eu acho que tinha que abrir essa janela de excepcionalidade. Mas eu não sei como é que ficou essa decisão. Agora, extensão é como eu te falei, é muito complicado ter ação de extensão não presencial. Aqui no CCMN eu até pedi para as unidades enviarem, eu sei de algumas ações que foram criadas, como eu já disse nas outras reuniões, mas é muito difícil ter ação de extensão não presencial, né? Mas eu vou insistir, perguntar quem está fazendo o quê, se tem mais alguma ação ou não. O que eu tenho é a participação também, só algumas unidades enviaram, na verdade, só o Valongo e o IGEL que me enviaram, a participação das pessoas no festival da UFRJ, né, com eventos de extensão, sei lá, enfim. Que é o que a gente está fazendo, não tem muita coisa, você sabe, né? Não tem muita... A gente até está fazendo bastante coisa no LARC, mas não tem muita coisa que a gente possa fazer em extensão nesse momento, tá? Mas eu vou tentar ver com as representantes, né, do CEL se já tem pelo menos essa decisão com relação aos formandos, porque a última vez que eu assisti a reunião ainda estava uma discussão acalorada, não tinha terminado. Mas é isso. O Samora está funcionando, viu? Sim. Não, eu sei, tem algumas ações. Eu pedi lá para a coordenação da Química me enviar, mas eles esqueceram, eu acho. Eu vou cobrar de novo, porque eu estou começando a fazer o relatório, eles têm que me dar as informações. Porque eles pediram para a gente e eu enviei. Mas não enviaram para mim, não. Agora deve ter esquecido. Começar a preencher o relatório da CPA, né, da Comissão Própria de Avaliação. Então, eu vou ter que mandar Antônio, eu vou ter que mandar para você da HCTE, porque o relatório, ele sai pelo CCMN, o relatório da Comissão Própria de Avaliação, o do HCTE vai junto do CCMN. Mas eu vou te passar para você escrever para mim algumas coisinhas. Tá bom. Tá bom? O Graham é o representante nosso do CCMN na CPA, e esse relatório é muito importante porque ele dá uma ideia de tudo que está sendo feito, né, em termos de unidades do CEM. E só para quem não sabe, que a Silvia citou, o CEL é o Conselho de Extensão Universitária da UFRJ, Conselho Superior, e o LARC é o nosso laboratório de representação científica, que é junto com a Belas Artes, do Centro de Letras e Artes, que está funcionando. A Silvia, como ela falou, a gente está fazendo algumas ações. O Samora Machel, pré-universitário, está funcionando. Nós fizemos a abertura semana passada. A professora Marta é a coordenadora. Então, tudo isso a gente vai ter que colocar no relatório, né? Que é muito importante para a gente, tá bom? Então, gente, eu acho que a gente pode encerrar a reunião e deixa marcado para quarta-feira que vem. Pode ser? Pode, perfeito. Tá bom. E a gente discute, então. Então é isso, gente. A Silvia falou, astronomia para poetas, astronomia na janela também estão funcionando. Tá ótimo, então. Pessoal, obrigada, então. Graha, a gente tem Fiquem bem, se cuidem. Tchau, Carlinhos. Tchau, Boa gente. tarde a todos. Tchau. Tchau, Boa Silvia. tarde. Tchau, A gente pessoal. se vê daqui a 30 minutos, Cássia. Tá bom. Tchau, Tchau. Se cuidem e fiquem bem. Tchau, gente. Boa tarde. Boa tarde.